de educação inclusiva, nos artigos 5º e 7º da Constituição Federal. Já nos anos 90, no governo FHC, começa a se fortalecer o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, no CONADE, e que também representa um importante órgão para articular as conferências que vieram a acontecer no período posterior. Então, partindo assim um pouco para os resultados, né, percebe-se que a primeira conferência representou um amplo debate, reunindo 1.100 participantes e foram 254 deliberações. Então, foi praticamente uma oportunidade de canalizar todas essas demandas que elas vinham acontecendo durante os anos, e naquele momento a pluralidade das organizações, como a Camila falou, foi um momento de vocalizar todas as propostas que precisavam ser realizadas naquele momento. A segunda conferência, por sua vez, ela já foi um pouco mais estruturada. Ela foi realizada a partir de eixos intersetoriais e pensadas a questão das pessoas com deficiência como uma pauta de direitos humanos, entendendo as múltiplas dimensões da vida da pessoa com deficiência. Então, saúde, educação e trabalho eram discutidas de maneira articuladas. E aqui eu trago algumas falas das entrevistas sobre a percepção das pessoas que participaram das duas conferências que foram anteriores ao Plano Viver Sem Limite, e perguntando também quais a efetividade das deliberações na construção do plano. Esses trechos aqui colocam como o momento em que se realizou a conferência foi propício para discutir os pontos nos termos dos direitos humanos. Então, justamente, tirando um pouco da pauta da saúde pública e incluindo essa dimensão mais ampla, trazendo a inclusão como principal ferramenta para o empoderamento e a efetivação dos direitos. Sobre a dinâmica em si das conferências, né, as falas são distribuídas entre os participantes, mas há a percepção que as discussões ficam no plano do discurso. Há essa insegurança de em que medida aquelas discussões são acolhidas pelo governo e são traduzidas em ações práticas. Uma outra coisa que foi colocada nas falas das duas organizações é que somente quando o governo impôs essa agenda e quando foi anteriormente à construção do Plano Viver Sem Limites, as conferências tiveram um papel propositivo e de resultados. Então, todos enxergam de que, em alguma medida, as conferências foram importantes para essa construção. Na linha das considerações finais, as conferências nacionais elas ampliaram, né, os canais de diálogo entre Estado e sociedade civil na luta pela efetivação dos direitos, mas, para além dos desafios colocados aqui pelas colegas, a falta de informação é uma questão bastante importante para a gente conseguir avançar nessa análise de efetividade e de que medida as conferências são traduzidas em ações práticas. Mesmo as execuções orçamentárias de todos os entes nacionais e subnacionais foi um processo árduo. Eu não consegui fechar, por exemplo, esse artigo. Vamos ver se, continuando o estudo, a gente vai conseguir essas informações. Então é isso, fico à disposição. Obrigada. Eu vou falar sobre as ferramentas mais inseguras do mundo. Tem a taxa de homicídios mais alta do planeta. O Salvador, pequenino aqui, é o lugar onde nasceram os grupos criminosos, las maras em espanhol. É um grande problema. Mesmo países mais tranquilos, como Costa Rica, têm incrementado a taxa de homicídios pela luta pelos narcotraficantes. Então,
como uma democracia. O povo não acredita no governo, não acredita no sistema político. Temos uma alta corrupção pública, muita pobreza e muita desigualdade. A situação dos povos indígenas, mesmo seja uma grande população na sociedade, eles não têm as mesmas oportunidades das demais pessoas. A imigração, os problemas de violência e de pobreza provocam muita imigração, principalmente para os Estados Unidos e Europa. E, finalmente, a violência e insegurança e o tema do narcotráfico. Então, falar de participação na cidadã na região é difícil, mas é necessário. Nós entendemos a participação como uma participação ativa dos cidadãos nas decisões públicas, trazendo a possibilidade de integrar o Estado. É uma ferramenta para mudar nossa realidade. Mas o estado atual da participação cidadã na América Central é ainda incipiente. No plano de regulamentação jurídica, como vocês podem ver na tabela, temos muitos retos. A maioria das constituições não inclui de forma expressa o direito da participação cidadã. Vocês podem ver que a Constituição não inclui. Honduras fala de democracia participativa, a Costa Rica não fala expressamente, mas diz que o Estado participativo. Mesma coisa acontece com Nicarágua e o Panamá também não tem na Constituição o direito expresso da participação cidadã. No caso da lei de participação cidadã, só 2 países têm leis específicas, Honduras e Nicarágua. No caso de Panamá, eles têm uma lei que inclui um capítulo, mas o Congresso ainda não aprovou a lei especial que permite desenvolver o direito. Então, está uma lei, mas a população ainda não tem a ferramenta para poder desenvolver e fazer uso desse direito. A mesma coisa acontece em Guatemala, que também fala em uma lei dos Conselhos de Desenvolvimento Urbano, mas carece de uma lei especial. O caso de Salvador e Costa Rica não tem. Complementar ao direito de participação, tem um direito de acesso à informação pública, o qual é reconhecido pelas constituições como direito de petição ou publicidade dos atos administrativos. Honduras e Nicarágua têm aprovado uma lei de transparência e acesso à informação pública. Panamá também tem uma lei de transparência que fala do habeas data como uma ferramenta para garantir o acesso à informação pública. Guatemala também tem uma lei e o caso de Salvador e Costa Rica não tem. Mesmo alguns países têm leis aprovadas, a posta em prática desses institutos legais é um reto. Por quê? Porque a população ou não conhece ou não acredita nos sistemas, não acredita nas leis, então eles não usam os mecanismos que tem as leis. Alguns países não têm e os que têm, a população não acredita no sistema. Também, algumas vezes, a administração não tem interesse de que as ferramentas sejam sucessas. Eu vou falar sobre os problemas comuns que temos da participação cidadã na região. Primeiro, o conceito é diferente na legislação dos 7 países. Mesmo os países que têm lei especial, o conceito que é a participação cidadã é muito diverso. As constituições incluem as ferramentas tradicionais como o voto, o referendo, a iniciativa popular, mas a população não faz uso deles.
ausência de leis especiais, os casos que eu falei do El Salvador e Costa Rica, e nos países que têm leis especiais, a implementação ainda não é suficiente, não é sucesso. Pouca credibilidade da população nas autoridades públicas e políticas, pouco interesse da população civil de participar nas atividades públicas. Esse desinteresse é ainda maior na juventude, que é parte da população mais atingida pela violência e o tráfico de drogas. Nossos jovens não têm oportunidades para estudar, para trabalhar e moram na pobreza. Então, o tráfico de drogas é a melhor oportunidade que eles têm. Se você não pode estudar, não pode trabalhar, mas precisa comer e mora em um lugar onde o tráfico de droga é a principal atividade, você vai trabalhar nisso. Isso é um problema muito grande agora e para o futuro da região centro-americana. Outro tema é que as participações não são vinculadas para os governos. Então, muitas vezes, eles fazem só por cumprir com o que diz a lei, não para considerar a opinião da população, o qual, com o desinteresse ou falta de credibilidade, a população diz: para que eu vou participar se eles não vão, eles vão a decidir outra coisa. A ausência de ferramentas de participação específicas para grupos vulneráveis, como as mulheres. Camila falou da Conferência das Mulheres e dos desafios que o Brasil tem. Nós não temos. Para mulheres, para os jovens, pese a ser um grupo prioritário, os povos indígenas, eles não têm ferramentas para falar com o governo, para falar com as autoridades públicas, as pessoas com deficiência, não temos esses mecanismos. E, finalmente, poucos países têm controladorias de serviços, mas eles não atuam como meios de participação cidadã. Só recebem queixas do serviço, mas não têm uma atitude ativa como cidadãos. Então, falar da participação social na América Central é difícil, mas é necessário. Nós precisamos ouvir a opinião do povo. Temos muitos mecanismos que podemos utilizar, como a aprovação de leis especiais nos países que não têm e a aplicação das leis nos países que têm, que não estão sendo utilizadas. O orçamento participativo, nenhum país da América Central tem orçamento participativo, e isso é muito importante porque é uma grande oportunidade do povo de decidir o investimento de fundos públicos, a consulta popular, inquéritos estadísticas, a revocação de mandato, as ferramentas do governo aberto, do Open Government, redes sociais e demais, as comissões de cidadãos e decisões participativas. Isso é muito importante. Os problemas da região são comuns. Nós precisamos do acordo do povo, governo e setor empresarial para poder encontrar as soluções. E, finalmente, ouvidorias cidadãs e controladorias de serviços que sejam mais ativas, não só passivas que recebem queixas do serviço. Elas estão perto do cidadão, então elas precisam ser mais ativas em suas propostas. Finalmente, eu posso concluir que os problemas sociais, políticos e econômicos que afetam a América Central só podem ser atendidos quando existe acordo entre os
diversos setores da sociedade, governo, setor econômico e população civil. Mas para fazer isso, nós precisamos construir acordos, canais de comunicação abertos para acrescentar o diálogo, tarefa que aún temos pendente. Mesmo dados ruins que eu falei ao início sobre a situação da América Central, a pobreza, a violência, eu acredito que a participação civil é um mecanismo para achar as soluções aos problemas da cidadania e que ainda nós podemos construir uma América Central de paz, liberdade, democracia e desenvolvimento, que tem sido os objetivos dos países desde sempre. Os centro-americanos merecem um melhor futuro e eu acredito que nosso povo pode construir esse melhor futuro. Muito obrigada com vocês. Nós vamos a abrir um espaço de perguntas, se vocês tiverem alguma. Bom, parabéns para a mesa. Foi muito rico, muito valioso todos os aportes de todas as mulheres aí estudando participação. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião, ou se vocês têm algum conhecimento em relação a ações que já estão sendo feitas em cada um desses espaços de participação para já atingir alguns dos desafios que vocês conseguiram identificar. E se vocês acham que esse desenvolvimento de capacidades de participação, da participação em si mesma e das capacidades que envolvem a participação com a inclusão, esse controle popular, que as pessoas tenham mais o poder de propor as coisas, depende só de ações do governo, que vem de cima para baixo, ou tem que se dar de um movimento social, de um movimento das massas, do coletivo, em geral, para tudo mesmo. Alguém tem alguma outra pergunta? Que aí a gente já... Eu tenho. Não? Eu tenho para Jennifer, na verdade. Antes disso, um comentário sobre a experiência da América Central. Eu estava anotando alguns pontos em comum e pontos divergentes. E você falou, por exemplo, que não tem nada voltado para públicos vulneráveis, né? Mulheres, juventude, consideradas mulheres, juventude. Nós temos ferramentas. Você falou um pouco do interesse dos jovens de participar. Acho que nesse sentido o Brasil avançou um pouco, porque ele tem uma secretaria específica para a juventude, que também tem seus processos como conferências e conselhos, e isso tem impulsionado a participação focalizada de jovens. Já com relação ao conceito de participação ser diverso, acredito que no Brasil, por ter essa variedade de instituições, também acaba tendo uma diversidade do que consideram como participação e principalmente do que consideram como resultado que pode ser atingido em cada instituição de participação. Mas uma coisa que você falou que me chamou muita atenção é de não ser vinculante, que no Brasil também não é vinculante. Então, em todos os aspectos, talvez a América Central esteja menos avançada do que no Brasil, mas com relação a isso nós estamos empatados. Então daí vem um recente movimento de perda de credibilidade. Muita gente não está mais acreditando nesses espaços, assim, justamente porque não tem essa vinculação. Não acredito que a resposta seja vincular, mas está faltando a população perceber mais resultados também nessas instituições que já são antigas. Mas a minha pergunta, eu fiquei curiosa para saber o que são comissões dos cidadãos e se elas acontecem em qual área governamental ou se é no nível local. Eu fiquei curiosa para saber, porque